Meu próprio irmão me encarava como terra fértil para sua semente. Só paro quando sua barriga crescer, ele gritava enquanto me violava. Por anos fui solo para seu plantio doentio, até descobrir o segredo que arrancaria sua alma pela raiz. Bom dia, meus queridos. Ou será que já é tarde onde você está me assistindo? Sou Leonilda Figueiredo, tenho 82 anos bem vividos e hoje moro nessa cidadezinha tranquila de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Nem sempre foi assim, com essa paz que vocês estão vendo ao meu redor. Vejam só meu canteirinho de ervas medicinais aqui na varanda. Cada plantinha dessas tem uma história, um significado, um poder de cura que aprendi a respeitar. Todo dia de manhãzinha, antes mesmo do sol aparecer, venho aqui regar minhas ervinhas, conversar com elas. Dizem que planta cresce melhor quando a gente conversa, e eu acredito nisso. Tenho de tudo um pouco: alecrim para a memória, hortelã para o estômago, arruda para espantar energias ruins, melissa para acalmar o coração. E esse conhecimento todo não veio à toa, viu? Foi construído em cima de muita dor, mas também de muita sabedoria. Comecei a cultivar minhas ervas há uns 40 anos, depois que aprendi com uma senhora indígena que conheci quando fugi. Mas essa parte eu conto depois. No começo, era só uma forma de me acalmar, de curar feridas que nem remédio de farmácia dava jeito. Depois, virou meu ganha-pão, quando comecei a fazer meus chás e pomadas que o povo daqui tanto gosta. Este cantinho, onde estou sentada agora, é meu lugar favorito da casa. Uma varanda simples, com essas cadeiras de balanço que meu falecido Geraldo fez com as próprias mãos. Daqui dá para ver a cidadezinha inteira lá embaixo, as montanhas ao fundo, o céu que muda de cor várias vezes ao dia. É um luxo que a vida me deu, depois de tanto sofrimento. Antes de continuar minha história, queria pedir um favorzinho para vocês. Se puderem, cliquem no botão de gostei e se inscrevam no canal. É importante para essa vovó aqui poder continuar contando suas histórias e talvez ajudar outras pessoas que passam por situações parecidas com a que vivi. E vocês, meus queridos e minhas queridas que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha com aquele chimarrão? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Ah, mas hoje não vim falar só das minhas plantinhas, não. Vim contar uma história que guardei por muito tempo dentro do peito. Uma história sobre como, às vezes, o mal tem raízes profundas, enraizadas na nossa própria família. E como precisamos de muita força para arrancar essas raízes sem nos destruir no processo. É uma história difícil, mas que precisa ser contada, porque talvez ajude alguém que está passando pelo mesmo sufoco que passei. Tudo começou lá no interior de Minas Gerais, numa fazenda isolada onde nem o carteiro chegava direito. Eu era apenas uma menina quando minha vida virou de cabeça para baixo, e o lugar que deveria ser meu lar se transformou na minha prisão. Nasci em 1943, numa fazenda chamada Recanto dos Ipês, perdida entre as montanhas de Minas Gerais, perto de uma cidadezinha que nem no mapa aparecia direito, Cerro do Ouro. Era um lugar bonito, mas isolado demais. Para se chegar lá, só de carroça ou a cavalo, por uma estrada de terra que quando chovia virava um lamaçal sem fim. Éramos praticamente um mundo à parte. Meu pai, Timóteo Figueiredo, era um homem austero, desses que raramente sorria, mas que tinha um senso de justiça muito forte. Trabalhava de sol a sol cuidando das plantações de café e do pequeno rebanho de gado. Já minha mãe, Zuleika, era o oposto, sempre cantarolando pelas cantigas de roda enquanto cozinhava no fogão a lenha. Ela tinha os cabelos longos e pretos, sempre trançados, e mãos calejadas de tanto trabalhar, mas ainda assim delicadas quando cuidava de mim. Meu irmão mais velho, Augusto, nasceu 7 anos antes de mim. Desde pequena, percebi que meu pai tratava ele diferente. Não era o mesmo carinho, a mesma proximidade que tinha comigo.
Na época, achava que era coisa de menino mesmo, que pai e filho têm um jeito diferente de se relacionar. Só muito tempo depois, entenderia o porquê daquele distanciamento. Nossa casa era grande, mas simples. Paredes de pau a pique, chão de terra batida coberto por esteiras de palha que minha mãe mesma fazia. Tinha 4 cômodos, o quarto dos meus pais, o quarto que eu dividia com meu irmão até completar 6 anos. Depois passei a dormir num cantinho da sala, separado por uma cortina que minha mãe costurou. A cozinha com o fogão a lenha sempre aceso, e uma sala onde recebíamos as raras visitas. Os dias na fazenda seguiam sempre o mesmo ritmo. Acordávamos com o cantar do galo, antes mesmo do sol nascer. Minha mãe já estava de pé, acendendo o fogão para fazer o café forte que meu pai tomava antes de ir para a roça. Eu ajudava a alimentar as galinhas e a recolher os ovos, enquanto Augusto ia com meu pai para a lida no campo. As tardes eram minhas horas favoritas. Depois que terminava de ajudar minha mãe com as tarefas da casa, eu podia brincar um pouco. Inventava bonecas de espiga de milho, com cabelo feito dos cabelos do milho mesmo, vestidas com retalhos que sobravam dos remendos da minha mãe. Também gostava de subir nas goiabeiras carregadas de fruta e ficar lá em cima, observando o mundo ao meu redor, sonhando com lugares distantes que conhecia apenas pelas histórias que a professora contava na escolinha rural, onde estudei só até o 4º ano. Minha melhor amiga era Florentina, filha do capataz da fazenda vizinha. Nos encontrávamos aos domingos depois da missa, quando as famílias se reuniam para o almoço comunitário no terreiro da igrejinha. Brincávamos de roda cantando ciranda, cirandinha, e o cravo brigou com a rosa, enquanto os adultos conversavam sobre a colheita e o tempo. Era uma vida simples, mas feliz à sua maneira. Pelo menos até meus 12 anos, quando tudo mudou. Foi em 1955, no finalzinho de agosto, depois de uma chuva forte que durou 3 dias inteiros. O rio que passava perto da fazenda transbordou, invadindo as plantações e arrastando parte do nosso gado. Meu pai, desesperado para salvar o que restava dos animais, entrou na água com seu cavalo. Nunca mais voltou. Encontraram o corpo dele 2 dias depois, preso entre galhos na margem do rio, já a alguns quilômetros abaixo da nossa propriedade. Minha mãe ficou arrasada. De repente, aquela mulher alegre que cantarolava o dia inteiro se transformou numa sombra silenciosa. Mal comia, mal dormia. Augusto, que já tinha 19 anos, assumiu o comando da fazenda. No começo, achei até bom ter meu irmão mais velho tomando conta das coisas, cuidando da gente. Ele sempre pareceu forte, decidido, sabendo o que fazer em qualquer situação. Mas havia algo no olhar dele que foi mudando aos poucos, algo que só percebi muito tempo depois. Minha mãe definhou por dentro durante meses. A tristeza foi consumindo ela como um fogo lento, até que uma febre alta a derrubou de vez. O doutor da cidade veio examinar e disse que era pneumonia, mas eu acho que foi o coração partido mesmo. Ela não aguentou ficar sem meu pai. Morreu segurando minha mão, pedindo para que eu fosse forte e cuidasse bem da casa e do meu irmão. Tinha eu 13 anos recém-completados. Foi aí que comecei a notar as primeiras mudanças no comportamento de Augusto. Ele se fechou mais ainda. Passava horas olhando para os retratos dos nossos pais, principalmente para o rosto do nosso pai. Às vezes, o pegava falando sozinho no quarto, como se estivesse discutindo com alguém que não estava lá. Outras vezes, o encontrava no escritório do papai, mexendo em documentos antigos, em cartas guardadas numa caixa de madeira entalhada que papai mantinha trancada em vida. O olhar dele também mudou. Quando me olhava, não era mais com aquele carinho de irmão mais velho. Era um olhar diferente. Como quem observa uma coisa, uma propriedade, algo que lhe pertence. Na época eu não entendia direito, mas sentia um frio na barriga sempre que ficávamos sozinhos. Essa terra é nossa, Clarinha. É nosso sangue, nossa herança. Tudo isso aqui é a continuação da família Figueiredo. E agora somos só eu e você. Ele dizia, com uma voz que não parecia mais a do meu irmão que conhecia.
Os vizinhos foram se afastando. As poucas amizades que tínhamos foram minguando, como se a tristeza da nossa casa fosse contagiosa. Ou talvez fosse algo mais, algo no comportamento do Augusto que afastava as pessoas. Até a Florentina, minha amiga de infância, parou de vir me visitar depois que uma tarde Augusto a mandou embora, dizendo que eu tinha muitas obrigações na casa para ficar perdendo tempo com brincadeiras. Fui ficando cada vez mais isolada, presa naquela fazenda que antes era meu lar e agora começava a parecer uma prisão. A escola, que já era longe, tornou-se impossível de frequentar porque Augusto dizia que não podia mais me levar e buscar todos os dias. Você já sabe ler e escrever, para que mais estudo? Mulher precisa é saber cuidar da casa. Ele repetia sempre que eu pedia para voltar às aulas. Foi assim que terminei minha infância, com o luto da perda dos meus pais e o medo crescente do que estava se tornando meu próprio irmão. Eu ainda não sabia, mas o pior ainda estava por vir, quando o olhar estranho de Augusto finalmente revelaria suas verdadeiras intenções. Tudo começou a mudar de verdade no inverno de 1957. Eu tinha 14 anos e começava a virar mocinha. Meu corpo mudava, e por mais que eu tentasse esconder embaixo dos vestidos largos que herdei da minha mãe, Augusto começou a me olhar de um jeito que me deixava arrepiada, e não era de frio, não. Naquele tempo, a fazenda já não era mais a mesma. Depois da enchente que levou meu pai, muita coisa se perdeu. Os empregados que ainda restavam foram saindo um a um, espantados pelo jeito autoritário do Augusto. Até o seu Juvenal, que trabalhava com meu pai desde antes de eu nascer, acabou indo embora depois que Augusto o acusou de roubar ferramentas do galpão. Ficamos cada vez mais sozinhos naquela imensidão. A casa grande, antes cheia de vida e vozes, agora ecoava vazia. Os dias se arrastavam entre o trabalho duro e o silêncio pesado das noites. Augusto passava cada vez mais tempo trancado no escritório que fora do papai, bebendo cachaça e remexendo naqueles papéis antigos. Uma noite, estava eu na cozinha terminando de lavar as panelas do jantar, quando Augusto entrou cambaleando, cheirando a cachaça. Encostou-se no batente da porta e ficou me observando por um tempo, que pareceu uma eternidade. Fingi não perceber, esfregando com força uma mancha que já nem existia mais no fundo daquela panela de ferro. "Sabia que você tá ficando igualzinha à nossa mãe?" Ele disse com a voz pastosa. "O mesmo jeito de mexer as mãos, o mesmo formato de rosto." Murmurei um agradecimento sem graça, porque mesmo no meu medo, achei que fosse um elogio. Minha mãe era bonita e eu sentia falta dela todos os dias. Ele se aproximou e o cheiro forte da cachaça misturado com suor me fez dar um passo para trás. "Essa terra, Clarinha, essa terra é tudo que temos, é o legado da família Figueiredo." Ele olhou pela janela para a escuridão lá fora, onde sabíamos que se estendiam os campos, agora mal cuidados. "Papai lutou a vida toda para manter isso aqui. E agora é minha responsabilidade, nossa responsabilidade." Concordei com a cabeça, ainda sem entender aonde ele queria chegar. Augusto deu mais um passo na minha direção e segurou meu queixo com força, me obrigando a olhar nos olhos dele. "Você sabe o que significa o nome Figueiredo, não sabe? Vem de figueira, árvore forte, com raízes profundas. É isso que somos, e raízes precisam se espalhar, entendeu? Precisam continuar." Não entendi naquele momento, mas senti um arrepio gelado descendo pela espinha. Algo no olhar dele me alertava que aquela conversa não era normal, não era o tipo de coisa que um irmão diz para uma irmã. Foi naquela mesma noite que ele entrou no meu quartinho improvisado pela primeira vez. Eu fingia dormir, mas ouvi a cortina sendo afastada com cuidado. Senti o peso dele sentando na beirada da minha cama. Por longos minutos, ele só ficou ali, olhando para mim na penumbra. Depois saiu, sem dizer nada. Mas a partir dali, aquilo virou rotina. Quase toda noite, principalmente quando bebia mais, ele vinha e ficava sentado ali, às vezes sussurrando coisas sobre a terra, sobre a família, sobre responsabilidades.
As semanas foram passando, e o comportamento dele foi ficando mais estranho. Começou a controlar cada passo meu. Não podia mais ir sozinha, nem até a beira do riacho lavar roupa. Ele dizia que era perigoso, que poderia acontecer comigo o mesmo que aconteceu com papai. Você é tudo que me resta, Clarinha. Tudo que a família Figueiredo tem, preciso te proteger. Mas não era proteção o que eu sentia nos olhos dele. Era possessão. Um dia, chegou em casa com um vestido novo para mim. Um vestido que parecia mais de moça casada do que de menina. Era da mamãe, ele disse. Achei guardado numa mala no sótão. Pedi para não usar. Disse que preferia meus vestidos simples. Ele insistiu, com aquele olhar que não aceitava a recusa. Passei a usar o tal vestido para evitar confusão. Era bonito, de um azul desbotado, com pequenas flores bordadas no decote. Mas cada vez que o vestia, sentia como se estivesse me transformando em outra pessoa, como se Augusto estivesse tentando apagar a Clarinha e trazer de volta algo que não existia mais. Foi na primavera de 1958, eu já com 15 anos, que as coisas pioraram de vez. Estávamos sentados na varanda depois do jantar, como costumávamos fazer para aproveitar o ar fresco da noite, quando Augusto começou a falar sobre o futuro da fazenda. Precisamos de mais gente aqui, Clarinha. Uma fazenda não vai para frente sem gente para trabalhar nela, sem uma família forte. Podemos contratar mais empregados, sugeri, inocente. Ele riu, um riso seco que não tinha nada de alegria. Empregados vêm e vão, família fica. O sangue Figueiredo precisa continuar nesta terra. Foi aí que entendi, com um horror gelado, o que ele realmente queria dizer. O sangue Figueiredo, continuação, família. Naquela noite, quando ele veio ao meu quartinho, não ficou apenas sentado olhando. Deitou-se ao meu lado, passou a mão pelo meu cabelo, como minha mãe fazia quando eu era pequena. Só que não havia nada de maternal naquele gesto. Um dia você vai entender, Clarinha. Esta terra precisa de herdeiros, precisa de uma nova geração de Figueiredos. Fingi dormir, com o coração batendo tão forte que achei que ele podia ouvir. Quando ele finalmente saiu, chorei em silêncio até o amanhecer. A partir dali, passei a dormir com um pedaço de pau debaixo do colchão. Uma estaca de cerca que escondi durante o dia. Não sabia exatamente o que faria com ela, mas me dava um pouco de segurança. Durante dias, tentei pensar em como escapar. Mas para onde iria? Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém na cidade que pudesse me ajudar. Além disso, Augusto mantinha a única mula da fazenda presa num piquete próximo à casa, e eu sabia que nunca conseguiria sair a pé pela estrada sem que ele me alcançasse. Foi numa tarde de domingo que tudo chegou ao limite. Augusto tinha ido até a cidade pela manhã, coisa rara, para comprar sal e outros mantimentos que estavam faltando. Aproveitei que estava sozinha para vasculhar o quarto dele, procurando algum dinheiro guardado que pudesse me ajudar a fugir. Não achei dinheiro, mas encontrei algo pior. Num canto do armário, enrolado num pedaço de pano, estava o vestido de noiva da mamãe, limpo e passado, como se estivesse pronto para ser usado. Ao lado dele, uma pequena caixinha de madeira. Dentro, o anel de casamento dela. Senti meu sangue gelar. Aquilo não era apenas um irmão com pensamentos errados sobre a irmã. Era um plano. Um plano doentio que vinha sendo elaborado há muito tempo. Mal tive tempo de guardar tudo de volta no lugar quando ouvi o tropel da mula chegando. Corri para a cozinha e fingi estar ocupada preparando o almoço. Augusto entrou carregando as compras, mais animado do que o normal. Tinha comprado até uns doces da cidade, coisa que não fazia desde que éramos crianças. Aquela bondade repentina me deixou ainda mais apreensiva. Temos que conversar, Clarinha, ele disse depois do almoço, enquanto eu lavava os pratos. Tenho planos para nós, para o futuro da fazenda. Assenti com a cabeça, sem coragem de olhar para ele. Sabia o que vinha pela frente. E também sabia que precisava ganhar tempo, preparar algum tipo de fuga. Naquela noite, ele não veio ao meu quartinho. Em vez disso, ficou na sala bebendo mais do que o costume.
Eu podia ouvi-lo falando sozinho, às vezes rindo, às vezes praguejando. Mencionou o nome do papai várias vezes, como se estivesse discutindo com ele. Pela fresta da cortina, vi quando ele finalmente se levantou, cambaleando, e se dirigiu para o quarto dele. Esperei até ter certeza que estava dormindo, e então peguei meu pedaço de pau e fui até o escritório. Se havia alguma chance de encontrar dinheiro guardado, seria ali. Também queria verificar aqueles papéis que tanto fascinavam Augusto, ver se havia algo que explicasse por que ele tinha se transformado naquela pessoa irreconhecível. O escritório estava trancado, mas eu sabia que a chave ficava escondida no alto do armário da cozinha. Peguei-a e, com cuidado para não fazer barulho, abri a porta. O luar entrava pela janela, iluminando parcialmente a escrivaninha de madeira escura onde meu pai costumava fazer as contas da fazenda. Sobre ela, espalhados, estavam vários papéis. Aproximei-me para ver melhor. Eram documentos da fazenda, escrituras e uma carta. Uma carta com a letra da minha mãe endereçada ao meu pai. Estava aberta, e a data no topo mostrava que fora escrita antes mesmo do meu nascimento. Comecei a ler e cada palavra era como uma facada no peito. Timóteo, preciso te contar a verdade sobre o menino. Augusto não é seu filho. Não consegui terminar a leitura. Um barulho vindo do corredor me alertou. Guardei rapidamente a carta onde estava e me escondi atrás da cortina, ainda segurando meu pedaço de pau. Augusto entrou, acendendo a lamparina. Mesmo à meia luz, pude ver que seus olhos estavam vermelhos, e não era só da bebida. Parecia que tinha chorado. Ficou alguns minutos remexendo nos papéis, murmurando palavras que não conseguia entender direito. Então pegou a mesma carta que eu estava lendo e a rasgou em pedaços pequenos. Depois pegou outros documentos de uma gaveta e fez o mesmo. Quando finalmente saiu, levando a lamparina, deixei escapar o ar que nem percebi que estava prendendo. Aquela carta, aquele segredo, era isso que explicava tanta coisa. O distanciamento do meu pai com Augusto. A obsessão dele com a continuação do sangue Figueiredo. Mas agora ele tinha destruído a prova. E eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que a situação só pioraria dali em diante. Na manhã seguinte, Augusto estava diferente, mais determinado, mais controlado. Não parecia nem um pouco afetado pela bebedeira da noite anterior. Hoje vamos até a cidade, ele anunciou durante o café. Tenho assuntos para resolver. Meu coração disparou. Era minha chance de pedir ajuda a alguém. Concordei, tentando não demonstrar o alívio que sentia. Mas então ele acrescentou: vá se arrumar. Coloque o vestido azul da mamãe. Quero te apresentar para o Padre Anselmo. Padre Anselmo, o pároco da pequena igreja de Cerro do Ouro. A realidade me atingiu como um soco no estômago. Augusto estava planejando algum tipo de casamento, uma farsa para legitimar suas intenções doentias. Foi aí que percebi, eu não tinha mais tempo. Teria que agir naquele mesmo dia ou seria tarde demais. Enquanto me arrumava, revisitei mentalmente cada canto da fazenda, cada possível rota de fuga, cada esconderijo. E foi então que me lembrei do sótão. Havia um baú antigo lá em cima, onde mamãe guardava coisas de valor sentimental. Talvez houvesse mais cartas, mais provas do segredo que Augusto tentava esconder. Se eu pudesse encontrar essas provas antes de irmos à cidade, talvez tivesse uma arma contra ele. Algo que pudesse usar como moeda de troca pela minha liberdade. Augusto, chamei da porta do meu quarto. Preciso de mais tempo para me arrumar. O vestido da mamãe precisa ser ajustado na cintura. Está muito largo. Ele pareceu impaciente, mas concordou. Não demore. Quero chegar na cidade antes do meio-dia. Assim que ele saiu para aprontar a mula, corri para o alçapão que dava acesso ao sótão. A escada estava empoeirada, sinal de que ninguém subia lá havia muito tempo. O espaço era apertado e escuro, cheio de teias de aranha e baús antigos. Foi quando vi, num canto mais afastado, um baú diferente dos outros. Tinha um cadeado, mas estava entreaberto, como se alguém tivesse tentado fechá-lo às pressas. Dentro, encontrei uma caixa menor, de madeira entalhada.
e nela, cartas. Muitas cartas. Não tive tempo de ler tudo, mas o suficiente para entender. Augusto não era filho biológico do meu pai. Era fruto de um caso que minha mãe teve antes de se casar. Meu pai sabia, mas o aceitou como filho para evitar o escândalo. Porém, nunca conseguiu amá-lo como a um filho verdadeiro. Em uma das cartas, minha mãe implorava o perdão do meu pai, prometendo que seria uma esposa fiel pelo resto da vida. Em outra, meu pai respondia que a perdoava, mas que seria difícil olhar para Augusto sem lembrar da traição. Agora tudo fazia sentido. A obsessão de Augusto com a terra, com o nome Figueiredo, com a continuação do sangue. Era um homem tentando provar seu pertencimento a uma família que biologicamente não era a dele. E eu era a única Figueiredo legítima que restava. A única conexão verdadeira com a terra que ele tanto queria possuir. Clarinha, cadê você, menina? O grito de Augusto me fez saltar. Guardei rapidamente as cartas na caixa e a coloquei debaixo do braço. Desci a escada do sótão o mais silenciosamente que pude, mas ele já estava no corredor. O que você estava fazendo lá em cima? Tentei esconder a caixa atrás de mim, mas ele foi mais rápido. Arrancou-a das minhas mãos com um movimento brusco. Ao ver o conteúdo, seu rosto transformou-se numa máscara de fúria. Onde você achou isso? Onde? Recuei até bater com as costas na parede. Não havia para onde fugir. No sótão, respondi, a voz trêmula. Então é verdade? Você não é filho do papai? Foi como acender um pavio de dinamite. Augusto jogou a caixa no chão com tanta força que as cartas se espalharam pelo corredor. Depois avançou para mim, agarrando meus braços com força suficiente para deixar marcas. Eu sou filho dele, sim. Sou um Figueiredo. Esta terra é minha por direito. Seu hálito cheirava a cachaça, mesmo sendo ainda de manhã. Seus olhos tinham um brilho febril que me aterrorizou. Naquele momento, entendi que não estava lidando apenas com um homem obcecado, mas com alguém que tinha perdido completamente a sanidade. E você, Clarinha? Ele continuou, baixando a voz para um sussurro ameaçador. Você vai me ajudar a provar isso. Vamos ter um filho com sangue Figueiredo puro. E aí ninguém vai poder dizer que não pertenço a esta família. Ele me arrastou pelo corredor até o quarto dele, me jogando na cama com violência. Foi a primeira vez que ele cruzou aquela linha, que passou das insinuações para a ação. Só paro quando sua barriga crescer, ele gritou, enquanto desafivelava o cinto. Quero um filho meu nesta terra. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Naquele momento de desespero absoluto, minhas mãos tatearam às cegas pela cama, buscando algo, qualquer coisa que pudesse me ajudar. E encontraram. O pequeno punhal que Augusto sempre mantinha debaixo do travesseiro, com cabo de chifre de boi e uma lâmina afiada que ele usava para cortar fumo. O que aconteceu em seguida foi como um sonho nebuloso. Lembro apenas de um movimento rápido, do grito dele, e então do silêncio. Quando abri os olhos, vi o punhal na minha mão, a lâmina manchada de vermelho. Augusto estava caído no chão, agarrando o ombro, onde um corte profundo vertia sangue. Não esperei para ver mais. Corri. Corri como nunca tinha corrido antes. Peguei a caixa com as cartas no corredor e disparei para fora da casa. A mula estava amarrada no poste, já arreada para nossa ida à cidade. Montei sem pensar duas vezes e esporeei o animal com toda a força que tinha. Ouvi Augusto gritando da porta da casa, mas não olhei para trás. Só parei quando cheguei à cidade, diante da delegacia. Tremia tanto que mal conseguia segurar as rédeas. Quando entrei, coberta de poeira e lágrimas, o delegado Honório levantou-se de sua cadeira, assustado com meu estado. Contei tudo a ele, mostrando as cartas como prova do que Augusto pretendia fazer comigo. No começo, ele pareceu relutante em acreditar. São coisas de família, menina, ele disse. Mas quando leu algumas das cartas, e principalmente quando viu meus braços roxos das mãos de Augusto, sua expressão mudou. Você vai ficar aqui até resolvermos essa situação, ele decidiu,
me levando para a casa dele, onde sua esposa, Dona Eunice, me recebeu com uma xícara de chá e palavras gentis. Naquela noite, deitada numa cama limpa pela primeira vez em muito tempo, chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelos meus pais, pelo irmão que um dia amei, pela infância perdida, pela inocência roubada. Mas também, pela primeira vez, permiti-me sentir esperança. A proteção que encontrei na casa do delegado Honório durou pouco. Apenas 3 dias depois da minha fuga, recebi a notícia que mudaria tudo. Augusto tinha ido até a cidade com o braço enfaixado e uma história muito diferente da minha. Ele disse que você tentou matá-lo enquanto ele dormia, explicou o delegado com o semblante carregado. Disse que você roubou documentos importantes da fazenda e que está perturbada desde a morte dos seus pais. Mas as cartas? Tentei argumentar, segurando a caixa de madeira contra o peito. Elas provam o que ele pretendia fazer. O delegado suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Clarinha, entenda. São cartas antigas, de família. Não provam nada sobre o que aconteceu entre vocês dois. E ele tem uma testemunha. Gelei. Testemunha? Que testemunha? O padre Anselmo. Augusto o levou até a fazenda ontem, mostrou o quarto dele com sangue no chão, contou que você andava tendo ideias estranhas sobre ele não ser seu irmão de verdade. O padre confirmou que seu irmão vinha demonstrando preocupação com seu estado mental há semanas. Não podia acreditar. Augusto tinha planejado tudo. Provavelmente já estava preparando o terreno há tempos, plantando dúvidas sobre minha sanidade na cabeça das pessoas da cidade. E tem mais, continuou o delegado, evitando me olhar nos olhos. Augusto é seu tutor legal. Você é menor de idade e a lei diz que deve ficar sob a guarda dele. Foi como se o chão se abrisse sob meus pés. Voltaria para a fazenda, para aquele homem que agora, além de tudo, tinha motivos para me odiar ainda mais. Por favor, implorei, agarrando o braço do delegado. Não me mande de volta, ele vai me matar, ou pior. Dona Eunice, que ouvia tudo da porta da cozinha, se aproximou. Honório, essa menina está apavorada. Não podemos simplesmente entregá-la de volta. O delegado parecia genuinamente angustiado. A lei é clara, Eunice, e sem provas concretas do que ela alega. Então crie um tempo, insistiu Dona Eunice. Diga a Augusto que precisamos mantê-la aqui para a investigação. Enquanto isso, pensamos em algo. Foi assim que ganhei mais alguns dias. Mas a sombra de Augusto pairava sobre mim como uma nuvem de tempestade. Ele vinha todos os dias à delegacia, exigindo meu retorno, cada vez mais irritado, cada vez mais ameaçador. Na quinta noite, Dona Eunice entrou no quartinho onde eu dormia e me acordou com urgência. Levante-se, menina, precisamos ir agora. Ir para onde? Perguntei, confusa com o despertar repentino. Para longe daqui. Honório está distraindo seu irmão na delegacia. Diz que descobriu novas evidências e precisa da presença dele lá. Enquanto isso, vou te levar para a casa da minha irmã em Montes Claros. É longe o suficiente para você recomeçar. Não precisei ouvir mais. Em minutos, estava com minhas poucas roupas numa trouxa, subindo na carroça dirigida pelo filho mais velho de Dona Eunice, um rapaz calado chamado Ezequiel. Viajamos a noite toda por estradas secundárias, desviando das rotas principais. Ao amanhecer, já estávamos a muitos quilômetros de Cerro do Ouro. Mas o medo não me abandonava. A cada curva da estrada, a cada barulho no mato, eu sobressaltava, achando que era Augusto nos alcançando. Montes Claros era uma cidade maior, com ruas largas e movimentadas que me assustaram depois de tanto tempo no isolamento da fazenda. A irmã de Dona Eunice, Teodora, era viúva e trabalhava como costureira. Recebeu-me com um abraço silencioso e olhos que já conheciam a dor. Você fica no quartinho dos fundos, ela disse, mostrando um espaço pequeno mas limpo. E a partir de amanhã, vai me ajudar com as costuras. Mãos ocupadas acalmam a mente atormentada. Passei os primeiros dias em estado de alerta constante. Mal dormia,
sobressaltando-me com qualquer barulho. Quando precisava sair para comprar linhas ou entregar algum trabalho de costura, mantinha a cabeça baixa, sempre olhando sobre o ombro. Dona Teodora notou meu estado. Uma noite, depois do jantar, ela sentou-se ao meu lado e pegou minhas mãos entre as dela. Menina, você precisa entender uma coisa. O medo é como uma erva daninha. Se você deixar, ele cria raízes profundas e sufoca tudo ao redor. Precisamos arrancar essa erva. Não respondi. Como explicar a ela que não era apenas medo? Era uma certeza, um conhecimento íntimo de que Augusto nunca desistiria de me encontrar? Que para ele, eu não era apenas uma irmã, mas uma possessão, a prova viva do seu pertencimento àquela terra e àquele nome? Os meses foram passando. Aprendi o ofício da costura com dedicação. Tinha talento para os bordados, segundo Dona Teodora. Criei desenhos de folhas e raízes que encantavam as clientes. Irônico como aquilo que tanto me aterrorizava, raízes, transformou-se em minha forma de expressão. Foi numa tarde de novembro de 1959, mais de um ano depois da minha fuga, que o passado me alcançou. Eu estava sozinha na casa. Dona Teodora tinha ido entregar um vestido de noiva a uma cliente do outro lado da cidade. Ouvi batidas na porta, fortes, insistentes. Congelei. Algo naquelas batidas despertou memórias que eu tentava enterrar. Fiquei imóvel, mal respirando, esperando que quem quer que fosse desistisse e fosse embora. Sei que está aí dentro, Clarinha. A voz de Augusto, vinda do outro lado da porta, fez meu sangue gelar nas veias. Como ele me encontrara? Quanto tempo estivera me procurando? Abra a porta. Só quero conversar. Recuei até o fundo da casa, procurando desesperadamente uma saída pelos fundos, mas a única porta dos fundos tinha sido trancada por Dona Teodora antes de sair, e eu não sabia onde ela guardava a chave. As batidas continuaram, cada vez mais fortes. Clarinha! Sei que está sozinha aí. A velha costureira saiu faz tempo. Eu vi. Ele estivera me vigiando. Por quanto tempo? Dias? Semanas? A ideia me deixou nauseada. Se não abrir, vou arrombar. Você sabe que posso. Olhei ao redor, procurando algo para me defender. Meus olhos pousaram na tesoura grande de costura de Dona Teodora, sobre a mesa de trabalho. Agarrei-a com força, sentindo o metal frio contra minha palma. O estrondo da porta sendo forçada ecoou pela casa pequena. Ouvi a madeira rachando, as dobradiças cedendo, e então ele estava ali, parado no meio da sala, com a mesma expressão obcecada que povoava meus pesadelos. Estava mais magro, com a barba por fazer e olheiras profundas. O braço que eu ferira parecia rígido, talvez não tivesse sarado completamente. Mas era o olhar que me aterrorizava, aquele brilho febril de quem perdeu o juízo. Finalmente te achei, ele disse, dando um passo em minha direção. Você não imagina o trabalho que me deu, mas eu sabia que te encontraria. Sangue chama sangue, Clarinha. Ergui a tesoura na sua direção, as mãos tremendo. Não se aproxime. Eu grito. Os vizinhos vêm. Ele riu, aquela risada seca e sem humor que eu conhecia tão bem. Não tem ninguém perto o suficiente para te ouvir. Já verifiquei. Senti as pernas fraquejarem, estava encurralada. Você vem comigo, ele continuou, avançando mais um passo. Voltamos para a fazenda, para o nosso lugar. Temos assuntos inacabados, você e eu. Não voltarei jamais, respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Aquela fazenda não é mais meu lar. A fazenda é o nosso lar, ele gritou, o rosto contorcido pela raiva. É a terra da família Figueiredo, é nosso sangue, nossa herança. Seu sangue não é Figueiredo, retruquei sem pensar. As cartas provam isso. Você não é filho do meu pai. Foi como se eu tivesse jogado óleo numa fogueira. Com um rugido animal, ele avançou sobre mim. Tentei golpeá-lo com a tesoura, mas ele foi mais rápido, agarrando meu pulso e torcendo-o até eu soltar a arma improvisada.
Você não entende nada, ele sussurrou, seu rosto tão perto do meu que pude sentir seu hálito quente. Não importa o que dizem aquelas malditas cartas, sou um figueiredo porque cresci naquela terra, porque a trabalhei com minhas mãos, porque conheço cada palmo dela como conheço minha própria pele. Seu aperto no meu pulso era tão forte que achei que os ossos quebrariam. Com a outra mão, ele acariciou meu rosto num gesto grotescamente terno. E você, Clarinha, vai me dar o que me pertence. Um filho, um herdeiro com sangue figueiredo legítimo. Só paro quando sua barriga crescer. Quero um filho meu nesta terra. Tentei me debater, mas ele era muito mais forte. Arrastou-me para o pequeno quarto onde eu dormia, jogando-me sobre a cama estreita. Fechei os olhos, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Foi quando ouvimos vozes do lado de fora, muitas vozes chamando meu nome. E entre elas, a voz autoritária de um homem. Augusto Figueiredo, sabemos que está aí dentro. Saia com as mãos para cima. Era o delegado Gonçalves, de Montes Claros. Dona Teodora devia ter desconfiado de algo e acionado as autoridades. Augusto congelou, olhando para a janela como um animal acuado. É o fim da linha, falei, encontrando coragem não sei onde. Eles sabem de tudo, as cartas estão com eles. Era mentira, é claro. As cartas estavam guardadas numa caixa debaixo da minha cama, bem ali onde estávamos. Mas Augusto não sabia disso. Por um momento, vi o pânico em seus olhos. Depois, uma calma estranha o dominou. Soltou meu pulso e se sentou na beirada da cama, como se subitamente tivesse perdido todas as forças. Não importa, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Não importa o que eles sabem, a terra me conhece, a terra sabe quem sou. A porta foi arrombada novamente, desta vez por policiais. Augusto não resistiu quando o levaram. Apenas me olhou uma última vez, e naquele olhar havia algo além da obsessão doentia. Havia uma tristeza tão profunda que por um instante quase senti pena. Quase. Os meses seguintes foram de depoimentos, processos judiciais e noites mal dormidas. Augusto foi preso inicialmente, mas seu advogado, pago com dinheiro da fazenda, conseguiu libertá-lo alegando falta de provas concretas e problemas mentais temporários causados pelo luto. A única condição imposta pelo juiz foi que ele não poderia se aproximar de mim, sob pena de prisão imediata. Eu continuei morando com Dona Teodora, mas o medo não me deixava. Mesmo sabendo que Augusto estava sendo vigiado pelas autoridades, sentia sua presença como uma sombra constante. Nos meus pesadelos, ele ainda sussurrava aquela frase horrível sobre fazer minha barriga crescer. Foi numa tarde de maio de 1960 que recebi a carta. O papel tinha o timbre do cartório de Cerro do Ouro. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abrir o envelope. Dentro, uma notificação oficial. A fazenda Recanto dos Ipês estava sendo colocada à venda por seu proprietário, Augusto Figueiredo, que se mudaria para o estado de São Paulo. Não acreditei de imediato. Parecia uma armadilha, mais uma das estratégias de Augusto para me atrair de volta. Mostrei a carta ao delegado Gonçalves, que prometeu verificar a informação. 2 dias depois, ele veio pessoalmente me dar a confirmação. É verdade. Seu irmão está liquidando tudo. Já vendeu quase todo o gado, os implementos agrícolas e agora a própria fazenda está anunciada. Ele realmente parece decidido a partir. Uma parte de mim sentiu alívio. Outra, estranhamente, sentiu perda. Aquela fazenda, apesar de tudo, era o único lar que eu conhecera, o lugar onde viveram meus pais, onde passei minha infância. A ideia de que seria vendida para estranhos me causava uma dor inesperada. Mas o medo ainda era maior. E se for um truque? Perguntei ao delegado. E se ele estiver fingindo partir só para me fazer baixar a guarda? Não creio, respondeu ele, coçando o queixo pensativo. Pelo que soube, ele está bebendo muito, falando sozinho pelas ruas. Dizem que às vezes fica horas olhando para um retrato velho, chorando. O homem está destruído por dentro. Destruído. A palavra ecoou na minha mente. Era exatamente como eu me sentia também.
Apesar de estar fisicamente a salvo, algo dentro de mim havia sido quebrado, talvez para sempre. Nas semanas seguintes, acompanhei à distância as notícias sobre a venda da fazenda. Um fazendeiro de outra região acabou comprando a propriedade por um valor bem abaixo do mercado. Augusto, ao que tudo indicava, queria se livrar dela o mais rápido possível. E então, num domingo de manhã, quando voltava da feira com Dona Teodora, vi um homem sentado na praça central, olhando para o nada. Estava tão mudado que quase não o reconheci. Cabelos completamente brancos, rosto encovado, olhos vazios. Parecia ter envelhecido 20 anos em poucos meses. Augusto. Congelei no meio da rua, o coração disparado. Dona Teodora percebeu minha reação e seguiu meu olhar. "É ele?" sussurrou, apertando meu braço. Assenti, incapaz de falar. Já estava pronta para dar meia volta e fugir quando percebi. Ele tinha me visto. Nossos olhares se cruzaram através da praça, mas não havia nada naqueles olhos. Nem raiva, nem obsessão, nem o brilho febril que tanto me aterrorizara. Apenas um vazio infinito. Ele se levantou lentamente, como um velho, embora tivesse apenas 24 anos na época. Por um momento terrível, achei que viria em minha direção. Mas ele simplesmente virou as costas e se afastou, cambaleando ligeiramente em direção à estação de trem. Foi a última vez que o vi. Soube, anos depois, por uma carta do delegado Honório, que Augusto realmente se mudou para São Paulo. Trabalhou como carregador no mercado municipal por alguns anos, até que numa noite de inverno, embriagado como de costume, caiu no rio Tietê e se afogou. Ninguém reclamou o corpo. Foi enterrado como indigente, sem nome, sem história. Quando recebi a notícia, não consegui sentir alegria, nem mesmo alívio. Apenas uma tristeza profunda por tudo o que poderia ter sido e não foi. Por uma família despedaçada por segredos, por uma terra manchada de lágrimas, por um irmão que o destino transformou em monstro. Permaneci em Montes Claros por mais alguns anos, aprendendo cada vez mais o ofício da costura. Mas a sombra daqueles acontecimentos nunca me abandonou completamente. Nas noites mais escuras, ainda acordava sobressaltada, ouvindo a voz de Augusto sussurrando sobre sementes e raízes. Foi só quando conheci Geraldo, um jovem carpinteiro que veio consertar o telhado da casa de Dona Teodora, que comecei lentamente a acreditar que poderia haver um futuro para mim. Um futuro sem medo, sem sombras. Um futuro onde eu poderia, quem sabe, arrancar as raízes do mal que haviam crescido tão profundamente dentro de mim. Mesmo após o último encontro com Augusto naquela praça, algo dentro de mim permanecia quebrado. As noites eram as piores. Eu acordava gritando, encharcada de suor frio, sentindo aquelas mãos me prendendo, ouvindo aquela voz obcecada falando sobre sangue e sementes. Dona Teodora, com toda a sua bondade, começou a dormir num colchonete no chão do meu quarto. "Para espantar os pesadelos", dizia ela, acendendo uma vela de cera de abelha que perfumava o ambiente com um cheiro doce e calmante. Geraldo, o carpinteiro, tornou-se presença constante na casa. No início, vinha com a desculpa de consertar algo, uma porta que rangia, uma janela emperrada. Depois, passou a aparecer sem pretextos, apenas para tomar café e conversar. Era um homem calado, de mãos grandes e calejadas, que falava pouco, mas escutava muito. Fui me afeiçoando à sua presença tranquila, ao modo como ele nunca perguntava sobre meu passado, nunca me pressionava a falar sobre as cicatrizes invisíveis que carregava. Com ele, podia ficar em silêncio, sem me sentir desconfortável. Mas apesar desses pequenos avanços, dentro de mim havia um nó que não se desfazia. Eu sobrevivia, mas não vivia de verdade. Era como se uma parte de mim ainda estivesse presa naquela fazenda, naquele quarto escuro, sob a sombra ameaçadora de Augusto. O ponto de ruptura veio numa noite de tempestade, em fevereiro de 1961. Dona Teodora havia viajado para visitar uma filha doente em outra cidade. Estava sozinha na casa, costurando à luz de lamparina,
tentando manter a mente ocupada para não ouvir os trovões que me lembravam da voz trovejante de Augusto quando se enfurecia. De repente, batidas fortes na porta. Meu coração disparou, o pânico imediato tomando conta de mim. Seria ele novamente? Teria voltado para terminar o que começara? Clarinha, sou eu, Geraldo. Abra, por favor. Reconheci a voz, mas ainda assim hesitei. E se fosse uma armadilha? E se Augusto tivesse forçado Geraldo a chamar por mim? Está chovendo muito? Só quero saber se você está bem sozinha nessa tempestade. Aproximei-me da porta com uma tesoura na mão, a mesma que uma vez tentei usar contra Augusto. Como sei que é mesmo você, Geraldo? Semana passada você me ensinou a fazer ponto cruz num pano de prato com desenho de girassóis. Ele respondeu prontamente. E eu disse que meus dedos eram muito grossos para aquele serviço delicado. Era realmente ele. Destranquei a porta com mãos trêmulas. Geraldo entrou, encharcado até os ossos, água pingando do chapéu que segurava respeitosamente nas mãos. Desculpe vir assim sem avisar, ele disse, parecendo envergonhado. É que com Dona Teodora viajada e essa tempestade, fiquei preocupado. Ofereci uma toalha para ele se secar e coloquei água para esquentar, para um chá. Conversamos sobre coisas simples, o telhado da igreja que ele estava consertando, um vestido complicado que eu estava bordando para a filha do prefeito. A chuva continuava caindo lá fora, forte demais para ele voltar para casa. Se quiser, pode dormir no quartinho dos fundos, ofereci, sentindo uma estranha mistura de medo e conforto com a ideia de não passar aquela noite de tempestade sozinha. Ele aceitou, agradecido. Preparei a cama simples no quartinho que normalmente era usado para guardar tecidos e linhas, e lhe desejei boa noite. Deitei-me na minha cama, ouvindo a chuva. Dormi mais tranquila, sabendo que havia alguém de confiança na casa. Mas a paz não durou. No meio da madrugada, o pesadelo veio, mais vívido do que nunca. Augusto estava ali, segurando meus braços com força, sussurrando aquelas palavras horríveis ao meu ouvido. Podia sentir seu hálito quente, ver o brilho doentio nos seus olhos, ouvir a promessa terrível. Só paro quando sua barriga crescer. Acordei gritando, debatendo-me contra um inimigo que não estava ali. Segundos depois, Geraldo apareceu na porta, segurando uma lamparina, o rosto contorcido de preocupação. Clarinha! O que houve? Você está bem? Eu tremia tanto que mal conseguia falar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu pudesse contê-las. Era como se uma represa tivesse estourado. Toda a dor, todo o medo que eu havia tentado controlar durante anos simplesmente transbordou. Não consigo mais, solucei, abraçando meus próprios joelhos. Não consigo viver assim. Mesmo sabendo que ele está morto, não consigo me libertar. Geraldo se aproximou cautelosamente, como quem se aproxima de um animal ferido. Sentou-se na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa. Do que você precisa se libertar, Clarinha? Nunca tinha contado a história completa a ninguém. Fragmentos, sim. O delegado sabia partes, Dona Teodora intuía outras, mas nunca tinha colocado para fora, com todas as palavras, o horror que vivi nas mãos do meu próprio irmão. Naquela noite de tempestade, enquanto o vento uivava lá fora, abri meu coração ferido. Contei tudo a Geraldo, a morte dos meus pais, a transformação de Augusto, as insinuações que se tornaram ameaças, o plano doentio dele de plantar sua semente em mim para provar seu pertencimento à família Figueiredo. Contei sobre as cartas que descobri, revelando que ele não era filho biológico do meu pai. Sobre sua obsessão com a terra, com o nome, com a linhagem. Sobre o medo constante, os pesadelos, a sensação de que nunca estaria realmente livre. Geraldo ouviu tudo em silêncio, o rosto sério, a luz trêmula da lamparina. Quando terminei, exausta e vazia, esperei ver nojo, pena ou desconforto em seus olhos. Em vez disso, vi apenas uma calma compreensão. Você carrega um fardo pesado demais, Clarinha. E carrega sozinha há tempo demais.
Suas palavras, simples e diretas, atingiram algo profundo dentro de mim. Era verdade. Eu não tinha apenas fugido de Augusto. Tinha fugido da minha própria história, tentando enterrá-la tão fundo que nunca mais precisasse olhar para ela. O que ele fez com você foi terrível, mas o pior é o que continua fazendo, continuou Geraldo, sua voz baixa e firme. Mesmo morto, ele ainda controla sua vida através do medo. Você escapou dele fisicamente, mas sua alma ainda está presa naquela fazenda. Nunca tinha pensado dessa forma, mas era exatamente assim que me sentia, como se uma parte de mim tivesse ficado para trás, acorrentada àquele lugar, àquelas memórias. Como me liberto? Perguntei, a voz embargada. Como arranco ele da minha cabeça? Geraldo ficou em silêncio por um momento, pensativo. Então disse algo que mudaria tudo. Talvez você precise voltar. Voltar? Para a fazenda? A ideia me horrorizou. Nunca! Não posso! Não para ficar, ele explicou pacientemente. Para enfrentar. Para ver que é apenas um lugar, não uma prisão. Para mostrar a si mesma que aquelas paredes não têm mais poder sobre você. Balancei a cabeça, aterrorizada. A mera ideia de pisar novamente naquele lugar me fazia sentir como se não pudesse respirar. Não posso fazer isso sozinha, murmurei. E não precisa, ele respondeu simplesmente. Eu iria com você. Olhei para ele surpresa. Por quê? Por que se importa tanto? Geraldo abaixou a cabeça, fitando as próprias mãos calejadas pousadas sobre os joelhos. Porque sei como é carregar uma dor assim. Meu pai, ele bebia muito, e quando bebia... Sua voz falhou, mas não precisou completar. O entendimento passou entre nós como uma corrente elétrica silenciosa. Naquela noite, não tomamos nenhuma decisão, mas algo havia mudado dentro de mim. A semente de uma ideia, irônico pensar assim, considerando tudo, havia sido plantada. Talvez Geraldo estivesse certo. Talvez a única forma de me libertar fosse enfrentar o passado de frente, olhar o monstro nos olhos uma última vez. Nas semanas seguintes, a ideia foi crescendo, tomando forma. Descobri, através de cartas trocadas com o antigo delegado Honório, que a fazenda Recanto dos Ipês tinha sido comprada por uma família de São Paulo que raramente a visitava, mantendo apenas um caseiro idoso para cuidar da propriedade. Não sobrou quase nada da época dos seus pais, escreveu o delegado. Venderam quase tudo, derrubaram parte da casa velha para construir uma nova. De certa forma, isso me deu coragem. Não seria exatamente o mesmo lugar das minhas memórias. Talvez fosse possível revisitá-lo sem ser consumida pelo passado. Numa tarde de domingo, 3 meses depois daquela noite de tempestade, contei minha decisão a Geraldo. Quero voltar. Ver a fazenda uma última vez. Você... ainda iria comigo? O sorriso dele foi resposta suficiente. A viagem foi planejada com cuidado. Dona Teodora, que a essa altura já sabia da minha história, nos emprestou algum dinheiro para a passagem de trem até Cerro do Ouro. De lá, alugaríamos cavalos para chegar à fazenda. Na véspera da partida, não consegui dormir. Os pesadelos voltaram com força total. Augusto me perseguindo pelos corredores da casa, repetindo sua promessa horrível, suas mãos alcançando para me agarrar. Acordei gritando como tantas outras vezes, mas dessa vez algo estava diferente. Em vez de me encolher de medo, senti uma raiva crescente. Raiva por ainda permitir que ele tivesse tanto poder sobre mim, mesmo morto. Raiva por todos os anos roubados, todas as noites de sono perdidas, toda a paz que me fora negada. Chega, sussurrei para a escuridão do quarto. Chega de ter medo. A viagem de trem foi longa e desconfortável. Geraldo sentou-se ao meu lado, respeitando meu silêncio, oferecendo sua presença sólida como um porto seguro. Quando chegamos à estação de Cerro do Ouro, senti meu estômago revirar. A pequena cidade parecia congelada no tempo, praticamente idêntica à que deixei anos antes. Algumas pessoas mais velhas me reconheceram, apesar dos anos passados.
Olhares curiosos nos seguiram enquanto caminhávamos até o pequeno hotel onde passaríamos a noite antes de seguir para a fazenda. A menina Figueiredo voltou. Ouvi alguém murmurar para outra pessoa. Aquela do caso esquisito com o irmão. Geraldo percebeu meu desconforto e colocou gentilmente a mão no meu ombro. Ignore. Eles não sabem de nada. No hotel, tive o cuidado de reservar quartos separados. Minha reputação já estava comprometida o suficiente sem acrescentar um escândalo de viajar sozinha com um homem. Mas naquela noite, quando os pesadelos vieram, foi a batida suave na porta do meu quarto e a voz preocupada de Geraldo do outro lado que me trouxeram de volta à realidade. Estou bem, respondi, a voz ainda trêmula. Só um sonho ruim. Quer que eu fique aqui fora no corredor? Ele perguntou. Só para você saber que não está sozinha? A oferta era tão sincera, tão desprovida de segundas intenções, que senti lágrimas nos olhos. Não precisa. Amanhã será um dia difícil. Você precisa descansar. Não voltei a dormir naquela noite. Fiquei sentada junto à janela, observando as estrelas e tentando reunir coragem para o que viria. De manhã, alugamos cavalos de um sitiante local. A estrada para uma fazenda Recanto dos Ipês estava melhor do que me lembrava. Tinham construído uma ponte sobre o riacho que antes precisávamos atravessar a val. Quando finalmente avistamos os portões da fazenda, senti um aperto no peito tão forte que pensei que poderia desmaiar. Geraldo, percebendo minha reação, se aproximou com seu cavalo. Podemos voltar se quiser, ele disse suavemente. Não precisa ser hoje. Respirei fundo, sentindo o ar familiar daquelas terras. O cheiro de mato molhado, de terra recém-arada, de café florescendo ao longe. Tantas memórias, nem todas ruins. Meus pais também viveram ali, amaram ali, sonharam ali. Não, respondi, fortalecendo minha determinação. Precisa ser hoje. O caseiro, um homem idoso chamado Sebastião, nos recebeu com desconfiança inicial. Mas quando expliquei quem eu era, a filha dos antigos proprietários, seu semblante se suavizou. Ah, a menina Figueiredo. Ouvi falar da senhora. Querem dar uma olhada na casa? A casa era diferente do que me lembrava. A nova família tinha derrubado várias paredes internas, abrindo espaços, trazendo mais luz. A cozinha, onde minha mãe costumava cantar suas cantigas de roda enquanto cozinhava, agora tinha armários modernos e um fogão a gás, em vez do velho fogão a lenha. Mas foi ao entrar no que antes era o quarto de Augusto que senti como se o tempo tivesse parado. Agora era uma sala de estar, com móveis diferentes, paredes de outra cor. Mas algo nas tábuas do assoalho, no formato da janela, me transportou instantaneamente de volta àquela noite terrível. Geraldo deve ter notado minha expressão, pois se aproximou silenciosamente. Está tudo bem? Não estava. Senti as pernas fraquejarem, o ar faltar nos pulmões. Era como se Augusto estivesse ali, invisível, mas presente, seu fantasma pairando no ar que eu respirava. Preciso sair, consegui murmurar. Saímos para a varanda, onde respirei profundamente, tentando acalmar meu coração disparado. O caseiro, talvez intuindo que eu precisava de um momento, nos convidou a caminhar pelo pomar enquanto ele preparava um café. Foi lá, entre as velhas mangueiras que meu pai plantara décadas antes, que a represa finalmente rompeu. Ao ver uma árvore específica, onde Augusto e eu brincávamos quando crianças, antes de tudo mudar, desabei em lágrimas. Não lágrimas de medo, mas de uma tristeza profunda e antiga. Geraldo ficou ao meu lado, sem falar, sem tocar, apenas uma presença constante e segura. Quando finalmente consegui parar de chorar, olhei ao redor, para aquela terra que por tanto tempo fora minha prisão. É estranho, disse finalmente. Parece menor do que me lembrava, menos assustador. As coisas que nos aterrorizam quando somos crianças geralmente parecem menores quando as enfrentamos como adultos, respondeu Geraldo. Continuamos caminhando pelo pomar, depois pelos campos que um dia foram de café e agora estavam replantados com soja.
A cada passo, cada respiração, senti como se estivesse reclamando algo que havia perdido. Não a terra em si, mas meu direito a memórias não manchadas pelo medo. Perto do fim da tarde, nos despedimos do caseiro e montamos novamente nos cavalos. Antes de sairmos pelo portão, parei e olhei uma última vez para a casa ao longe. Ele está morto, disse em voz alta, não para Geraldo, mas para mim mesma. E essa terra não tem poder sobre mim. Era verdade. Augusto estava morto, seu corpo descansando sem nome em algum cemitério distante. A fazenda agora pertencia a outros. E eu poderia finalmente começar a pertencer a mim mesma. Na volta para Montes Claros, algo havia mudado dentro de mim. Os pesadelos não desapareceram imediatamente. Traumas assim não se curam da noite para o dia. Mas agora, quando acordava gritando no meio da noite, não era mais com aquele terror paralisante. Era diferente. Era como arrancar um espinho que estivera cravado fundo na carne. Doía, mas era uma dor de cura, não de ferida aberta. Acho que finalmente comecei a arrancar a raiz do mal. Confessei a Geraldo, semanas depois, enquanto caminhávamos pela praça de Montes Claros. Não a raiz que estava na fazenda ou em Augusto, mas a que criou raízes dentro de mim. O medo, a culpa, a vergonha. Geraldo sorriu. Aquele sorriso calmo que havia se tornado meu porto seguro. Raízes ruins precisam ser arrancadas, mas não se esqueça de plantar algo bom no lugar. Se deixar a terra vazia, outras ervas daninhas crescem. E o que devo plantar? Perguntei, genuinamente curiosa sobre sua resposta. Ele olhou para o horizonte, pensativo. Esperança, talvez. Sonhos novos. Um futuro que seja seu, não definido pelo seu passado. Naquele momento, ali na praça, com o sol de Minas Gerais se pondo ao longe, tomei a decisão mais corajosa desde que fugi da fazenda anos antes. Virei-me para Geraldo, enfrentando seus olhos gentis, sem desviar o olhar. Você me ajudaria a plantar esse futuro? Seu sorriso foi a resposta que eu precisava. E assim, da terra arrasada que Augusto deixou em meu coração, comecei lentamente a cultivar algo novo. Algo que, ao contrário das raízes doentias do passado, poderia um dia florescer. Após aquela conversa na praça de Montes Claros, minha vida começou a tomar um rumo completamente diferente. Geraldo e eu nos aproximamos cada vez mais, com um respeito que nunca tinha experimentado antes. Ele entendia meus silêncios, respeitava meus medos e nunca me pressionava por nada. Nosso namoro foi lento e cauteloso. Nos primeiros meses, nem sequer dávamos as mãos em público. Dona Teodora, sempre atenta, servia como nossa acompanhante em passeios pela cidade. À noite, conversávamos na varanda da casa, sob o olhar vigilante dela, que fingia costurar, mas na verdade não perdia uma palavra do que dizíamos. Geraldo contou mais sobre sua vida. Nascido em uma família humilde do interior de Minas, perdeu a mãe cedo e foi criado pelo pai, um homem amargurado que descontava na bebida e no filho as frustrações da vida. Fugiu de casa aos 16 anos, aprendeu o ofício de carpintaria com um mestre em Montes Claros e desde então vivia de seu trabalho, construindo uma reputação de homem honesto e habilidoso. Entendo o que é carregar cicatrizes que ninguém vê, ele me disse uma noite. Mas também sei que podemos escolher não deixar que elas definam quem somos. Em meados de 1962, quase um ano após nossa viagem à fazenda, Geraldo me pediu em casamento. Foi um pedido simples, sem grandes gestos. Estávamos sentados na varanda da casa de Dona Teodora, observando a chuva fina que caía. Clarinha, ele disse, a voz um pouco trêmula, algo raro para um homem geralmente tão seguro. Não tenho muito a oferecer além das minhas mãos e meu coração. Mas se você quiser, podemos construir uma vida juntos. Uma vida nova, longe daqui, se você preferir. Aceitei sem hesitação. Não era um amor arrebatador como nos romances que às vezes lia. Era algo mais calmo, mais profundo. Um entendimento mútuo, um compromisso de cuidar um do outro, de construir algo bom sobre as ruínas que nossos passados tinham deixado.
Nos casamos numa cerimônia pequena na igreja de Montes Claros, apenas com Dona Teodora e alguns amigos próximos. Eu usava um vestido simples que costurei com minhas próprias mãos, azul claro, sem nenhuma semelhança com aquele vestido azul que Augusto me forçara a usar anos antes. Nossa vida de casados começou modesta, num pequeno cômodo alugado nos fundos da marcenaria onde Geraldo trabalhava. Não tínhamos muito, mas tínhamos paz, algo que para mim valia mais que qualquer riqueza. No início, ainda lutava contra os pesadelos. Havia noites em que acordava gritando, o corpo encharcado de suor frio. Geraldo, sempre paciente, acendia uma lamparina e sentava-se ao meu lado, sem tocar, apenas falando baixinho até eu me acalmar. Nunca me julgou por isso, nunca mostrou impaciência. Feridas profundas levam tempo para sarar, ele dizia. Em 1963, recebemos uma notícia que nos pegou de surpresa. Dona Eunice, a esposa do delegado Honório que tanto me ajudou no passado, havia falecido. O delegado, agora aposentado e sozinho, decidiu se mudar para o sul do país, para a casa de um irmão. Antes de partir, ele me procurou com uma proposta inesperada. Tenho um pequeno sítio perto de Lages, em Santa Catarina, ele explicou. Era para ser nosso refúgio na velhice, meu e da Eunice. Agora, sem ela... Sua voz falhou, e ele pigarreou antes de continuar. Quero vender, mas não para qualquer um. Pensei em vocês. O Geraldo é bom com as mãos. Poderia fazer aquele lugar florescer. A ideia de deixar Minas Gerais, de começar realmente do zero em um lugar onde ninguém conhecia a minha história, era tentadora. Conversei com Geraldo naquela mesma noite. O que você acha? Perguntei, ansiosa por sua resposta. Seria uma mudança grande. Ele sorriu, aquele sorriso calmo que tanto me centrava. Você quer ir? Quero uma nova vida, respondi honestamente. Quero plantar novas raízes, em terra limpa, sem fantasmas. A decisão foi tomada. Vendemos o pouco que tínhamos, nos despedimos de Dona Teodora com lágrimas e promessas de visitas, e partimos para o sul, para uma terra desconhecida que nos oferecia a chance de recomeçar. O sítio do delegado Honório era pequeno, mas tinha potencial. Ficava a uns 10 quilômetros da cidade de Lages, numa região montanhosa onde o inverno era muito mais rigoroso que em Minas. A casa principal era simples, 2 quartos, sala, cozinha e um banheiro externo. Havia um galpão que Geraldo logo transformou em marcenaria e terras suficientes para uma horta generosa e alguns animais. Foi lá, naquele pedacinho de terra, que comecei a me interessar pelas plantas medicinais. Tudo começou quando conheci nossa vizinha mais próxima, Dona Iracema, uma senhora de origem indígena Caingang, que vivia sozinha numa cabana a cerca de 1 quilômetro da nossa propriedade. Dona Iracema apareceu em nossa porta numa manhã fria de julho, trazendo uma trouxa de ervas frescas. Para dar boas-vindas, ela disse com seu sotaque forte e frases curtas. Bom para chá, esquenta corpo, espanta tristeza. Fiquei fascinada com o conhecimento dela sobre as plantas locais. A princípio, ela era reservada, respondendo minhas perguntas com poucas palavras. Mas aos poucos, conforme ganhei sua confiança, começou a me ensinar. Essa aqui, Marcela, ela mostrava, colhendo uma plantinha de flores amareladas. Boa para dor de barriga, para nervosismo também. Colhe só na lua minguante, senão perde força. Passei a acompanhá-la em suas caminhadas pela mata, aprendendo a identificar cada erva, cada raiz, cada casca. Aprendia não só para que serviam, mas como colher, como secar, como preparar os remédios. Era um conhecimento ancestral, passado de geração em geração, que ela agora compartilhava comigo. Por que me ensina tudo isso? Perguntei um dia, enquanto voltávamos de uma longa caminhada de coleta. Ela me olhou com aqueles olhos escuros e profundos que pareciam ver muito além da superfície. Porque você tem dor antiga na alma. Ervas curam corpo, mas também curam alma, e você vai precisar curar muitos depois. Não entendi completamente o que ela quis dizer naquele momento.
Só anos depois perceberia como suas palavras foram proféticas. Nossa vida em Lages foi boa por alguns anos. Geraldo estabeleceu sua marcenaria e logo ganhou fama pelos móveis bem feitos. Eu dividia meu tempo entre cuidar da casa, manter uma pequena horta de legumes e verduras e cultivar meu jardim de ervas medicinais que crescia a cada ano. Comecei a fazer pequenos remédios caseiros, chás para tosse, pomadas para machucados, tinturas para insônia. No início, apenas para nossa família e vizinhos próximos. Depois, a fama se espalhou e pessoas começaram a vir de mais longe para buscar meus preparados. Em 1965, nosso primeiro filho nasceu, Heriberto, um menino saudável de bochechas rosadas que encheu nossa casa de alegria. 2 anos depois, veio nossa filha, Eleonora. Geraldo era um pai amoroso e presente que carregava os filhos nos ombros quando voltava da marcenaria, contava histórias antes de dormir, ensinava as primeiras letras. Com os filhos, veio uma nova dimensão de cura para mim. Cada sorriso deles, cada descoberta, cada abraço pequenino era como um pedacinho do meu coração sendo restaurado. O ciclo de medo e trauma que Augusto tentou perpetuar estava sendo quebrado, substituído por um ciclo de amor e cuidado. No entanto, nem tudo foram flores. No inverno particularmente rigoroso de 1969, Dona Iracema adoeceu gravemente. Apesar de todos os remédios que tentei, de todos os conhecimentos que ela própria havia me passado, nada conseguiu salvá-la. Antes de partir, chamou-me para perto e segurou minhas mãos com força surpreendente para alguém tão debilitado. Guarde conhecimento, ela sussurrou. Passe adiante, plantas falam com você, escute. Sua morte me deixou um vazio imenso. Mais que uma vizinha ou mentora, ela havia se tornado uma amiga, talvez a primeira amiga verdadeira que tive desde Florentina, na minha infância distante. Honrei sua memória da única forma que sabia, aprofundando meus estudos sobre as plantas medicinais, documentando cada detalhe que havia aprendido com ela, acrescentando minhas próprias descobertas. Foi também em 1969, depois da morte de Dona Iracema, que começamos a sentir os limites de nossa vida em Lages. O clima extremamente frio afetava a saúde das crianças, que sofriam com bronquites frequentes. A marcenaria de Geraldo enfrentava a concorrência crescente de uma fábrica de móveis que se instalou na região. Talvez seja a hora de considerar outro lugar, Geraldo sugeriu numa noite, enquanto discutíamos nossas preocupações à luz de lampião. Um lugar um pouco mais quente para as crianças, talvez com mais oportunidades. Foi assim que começamos a considerar uma mudança para o Rio Grande do Sul. Um conhecido de Geraldo havia se estabelecido em Palmeira das Missões, cidade do norte gaúcho, e falava maravilhas da região. Clima mais ameno que Lages, terras férteis e uma economia em crescimento. Em meados de 1970, fizemos nossa segunda grande mudança. Vendemos o sítio em Lages por um bom preço. A região havia se valorizado nos anos que moramos lá, e compramos uma pequena propriedade nos arredores de Palmeira das Missões. Era uma casa maior, com um bom quintal onde pude estabelecer um jardim de ervas ainda mais completo e terras suficientes para Geraldo construir uma marcenaria mais espaçosa. A adaptação foi mais fácil dessa vez. As crianças, ainda pequenas, rapidamente fizeram amigos na escola local. Geraldo encontrou um mercado receptivo para seus móveis artesanais, especialmente entre as famílias mais abastadas da região. E eu, para minha surpresa, descobri uma demanda crescente pelos meus conhecimentos sobre plantas medicinais. O que começou como um pequeno jardim de ervas para uso pessoal se transformou aos poucos em um verdadeiro centro de cura natural. Pessoas de várias cidades da região começaram a me procurar, primeiro com problemas simples, como tosses e dores de cabeça, depois com questões mais complexas. "A senhora é uma benzedeira?" perguntavam às vezes, e eu sempre negava. "Não, só conheço as plantas e o que elas podem fazer pelo corpo e pela alma. O resto é trabalho da natureza." O que me tocava profundamente era perceber quantas mulheres vinham até mim com feridas invisíveis,
semelhantes às que eu carregara por tanto tempo. Mulheres que sofriam abusos, que viviam em lares onde o medo era constante, que carregavam traumas antigos como pedras no peito. Para essas mulheres, além das ervas que aliviavam os sintomas físicos, a insônia, as dores de cabeça, a falta de apetite, eu oferecia algo mais: escuta. Sentava com elas na minha varanda, preparava um chá de camomila ou melissa e simplesmente ouvia suas histórias, sem julgamento, sem pressão. Muitas vezes era a primeira vez que essas mulheres falavam sobre o que viviam. E eu sabia, por experiência própria, como esse simples ato de colocar para fora, de nomear o monstro, já era parte da cura. Como a senhora parece entender tão bem? Uma jovem esposa me perguntou certa vez, depois de revelar os abusos que sofria do marido. Hesitei por um momento, considerando se deveria compartilhar minha própria história. Até então, poucas pessoas em Palmeira das Missões conheciam meu passado. Era um segredo guardado, uma página virada. Mas olhando nos olhos daquela jovem, tão parecida com o que fui um dia, entendi o que Dona Iracema quis dizer anos antes. Você vai precisar curar muitos depois. Também carreguei um fardo pesado por muito tempo, respondi finalmente. Também conheci o medo, a vergonha, a sensação de estar presa, mas aprendi que é possível arrancar as raízes do mal, mesmo as mais profundas. Foi a primeira vez que compartilhei minha história em Palmeira das Missões, mas não seria a última. Aos poucos, conforme a confiança crescia, descobri que minha experiência, por mais dolorosa que tivesse sido, podia servir como uma luz para outras mulheres em situações semelhantes. Não era apenas sobre as ervas medicinais, embora elas continuassem sendo importantes. Era sobre mostrar que era possível sobreviver, curar-se, reconstruir-se, que depois da tempestade podia vir a bonança. Geraldo apoiava inteiramente esse trabalho. Você está transformando sua dor em propósito, ele me disse uma noite enquanto secávamos juntos um novo lote de ervas. É a forma mais poderosa de cura. Os anos foram passando. Nossos filhos cresceram, estudaram, construíram suas próprias vidas. Heriberto seguiu os passos do pai na marcenaria, enquanto Eleonora se formou professora e se mudou para Porto Alegre. Em 1985, já com 23 de um casamento tranquilo e amoroso, recebi a notícia que jamais quis ouvir. Geraldo, meu porto seguro, meu companheiro de vida, foi diagnosticado com um câncer avançado no pulmão. Nenhuma das minhas ervas, nenhum dos meus conhecimentos pôde salvá-lo. Nos meses que se seguiram, cuidei dele com todo o amor que me havia ensinado a sentir novamente. Quando partiu, em uma tarde chuvosa de outubro, estava em paz, cercado pelos filhos e por mim. Você vai ficar bem, Clarinha. Foram suas últimas palavras, sussurradas com dificuldade. Você é a pessoa mais forte que já conheci. A dor da perda foi imensa, diferente de qualquer outra que já havia sentido. Mas mesmo nesse momento, descobri que havia uma diferença crucial entre esta dor e a que carreguei por tanto tempo após os abusos de Augusto. Esta, por mais intensa que fosse, era limpa, era o preço de ter amado verdadeiramente. Não havia vergonha, não havia medo, apenas saudade e gratidão por tudo que vivemos juntos. Continuei meu trabalho com as plantas e com as mulheres que me procuravam. Minha casa, na beirada da cidade de Palmeira das Missões, com sua varanda ampla e seu jardim de ervas, tornou-se um conhecido ponto de acolhimento. Com o passar dos anos, tive a alegria de ver netos nascendo, crescendo, trazendo nova vida e esperança para nossa família. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo o quanto o caminho foi longo desde aquela menina aterrorizada que fugiu da fazenda Recanto dos Ipês. A última vez que ouvi sobre aquele lugar foi há uns 20 anos, quando um viajante passando por Palmeira das Missões mencionou que a região de Cerro do Ouro havia mudado muito, que a antiga fazenda Figueiredo, como ainda a chamavam, tinha sido dividida em pequenas propriedades após uma reforma agrária. Senti uma estranha paz ao saber disso. Era como se o último vestígio daquela história tivesse finalmente se transformado em algo novo,
assim como eu mesma havia me transformado. A raiz do mal que Augusto plantou, aquela obsessão doentia com sangue e linhagem, com possuir a terra e tudo que nela habitava, finalmente havia sido completamente arrancada. No lugar dela, outras raízes, de amor, de cura, de propósito, haviam crescido fortes e profundas. E assim, aqui estou, uma velha senhora em sua varanda, cercada por ervas curativas, com as mãos enrugadas que já aliviaram tantos sofrimentos, contando uma história que poderia ter me destruído, mas que, em vez disso, acabou me definindo de uma forma que nunca imaginei possível. Hoje, aos 82 anos, minha vida aqui em Palmeira das Missões é tranquila e cheia de pequenas alegrias. A casa onde moro, a mesma que compramos quando chegamos à cidade há mais de 50 anos, tem esta varanda ampla de onde observo a cidadezinha lá embaixo, meu lugar favorito no mundo. Toda manhãzinha, acordo com os primeiros raios de sol, faço meu café forte e vou direto para meu canteiro de ervas medicinais. Tenho mais de 50 espécies diferentes, organizadas em canteiros que meu filho Heriberto construiu com suas próprias mãos. Cada planta tem sua plaquinha indicando o nome e os usos principais. As pessoas ainda me procuram para os remédios caseiros. Dona Leonilda, tem algo para minha artrite? Pergunta seu Raimundo toda semana. Dona Leonilda, meu filho não consegue dormir, diz uma mãe jovem, e eu separo uma mistura de camomila e melissa, explicando como preparar. Mas o trabalho que me dá mais satisfação é o acolhimento às mulheres que sofrem. Para elas, ofereço mais que ervas. Ofereço minha própria história como prova de que é possível reconstruir a vida. E quando vejo nos olhos delas aquela primeira centelha de esperança, sinto que todo o meu sofrimento não foi em vão. Minha família é minha maior alegria. Heriberto mora aqui mesmo em Palmeira das Missões, não muito longe. Continuou a tradição do pai na marcenaria e tem uma pequena fábrica de móveis artesanais. Casou-se com Marlene e me deu 2 netos maravilhosos, Júlia e Mateus, ambos já adultos. Eleonora, minha filha, seguiu outro caminho. Formou-se professora, mudou-se para Porto Alegre e leciona literatura na universidade. Casou-se com um colega professor e me deu mais um neto, o Davi, que agora está com 15 anos e já é mais alto que eu. Os domingos são especiais porque Heriberto e família sempre vêm almoçar comigo. Passamos a tarde na varanda, tomando chimarrão e conversando. Há uma paz nessas reuniões familiares que é difícil explicar para quem não conhece minha história. É como se cada risada, cada abraço fosse uma vitória silenciosa sobre o passado. Júlia, minha neta mais velha, parece ter herdado meu interesse pelas plantas. Formou-se em biologia e estuda plantas medicinais. Às vezes passa dias comigo e ficamos horas no jardim, trocando conhecimentos. Ela com sua ciência moderna, eu com meu saber tradicional. Vó, você devia escrever um livro, ela sempre diz. Por enquanto, me contento em documentar tudo em cadernos grandes, com desenhos detalhados de cada planta. Isso vai ficar para vocês quando eu partir. É minha herança mais preciosa. Tenho também um grupo de amigas da minha idade. Dona Ceci, Dona Neuza, Dona Ivete e Dona Lourdes. Nos encontramos toda quinta-feira para café e conversas. Quando é minha vez de receber, preparo bolinhos de ervas que elas adoram. Às vezes, nas horas quietas da noite, penso em Augusto. Não com medo ou raiva, como antes, mas com uma compaixão distante. Não o perdoei completamente. Algumas coisas estão além do perdão humano. Mas aprendi a não deixar que o ódio ocupasse espaço no meu coração. Em vez disso, escolhi plantar outras sementes, de amor, de compaixão, de cura. E hoje, olhando para a vida que construí, para a família que criei, para as pessoas que ajudei, sinto que essas sementes floresceram de maneiras que jamais poderia imaginar naqueles dias escuros da minha juventude. Aqui em Palmeira das Missões, encontrei não apenas um lar, mas uma missão. A menina aterrorizada que fugiu de uma fazenda em Minas Gerais se transformou numa mulher que conseguiu fazer de suas cicatrizes não uma marca de vergonha,
mas um mapa que pode guiar outras mulheres a encontrarem seu próprio caminho para a luz. Meus queridos, nossas cicatrizes contam nossa história, mas não definem nosso futuro. O que Augusto tentou fazer comigo poderia ter me destruído, mas descobri que o verdadeiro poder está na nossa capacidade de reconstrução. Se você está vivendo algo parecido, saiba: não existe dor tão profunda que não possa ser superada. Não existe noite tão escura que o sol não volte a nascer. E não existem raízes do mal tão fundas que não possam ser arrancadas. Quebrar o silêncio é o primeiro passo. A vergonha nunca deveria ser nossa. Ela pertence a quem abusa. Em qualquer lugar, existem pessoas prontas para ajudar. Busque proteção na sua região. A semente do mal que outros plantam em nós só germina se permitirmos. Quando Augusto tentou me transformar em terra fértil para seus planos doentios, não contava que um dia eu descobriria que a terra era minha, só minha. A verdade foi minha arma mais poderosa. Arrancou suas raízes. Olho para trás e vejo quanto caminho percorri, da menina assustada à avó que vos fala hoje. O tempo não apenas cura, ele transforma. Se esta história tocou seu coração, clique em gostei e se inscreva neste canal. Compartilhe com quem precisa ouvir que há esperança depois do sofrimento. E nos comentários, deixe apenas a palavra raízes. Isso me dirá que você assistiu até o fim e entendeu a mensagem. Precisamos arrancar o que nos envenena e plantar o que nos faz florescer. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. A vida é como um jardim. Somos nós que escolhemos o que plantar e o que arrancar. Escolham sempre a vida, sempre o amor, sempre a esperança.